aí, tudo azul por aí? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aperte o Play, o nosso espaço para trocarmos uma ideia sobre o mundo do trabalho, sobre liderança, sobre criatividade, sobre o playfulness, que é o meu conceito, a minha maneira de trabalhar. Eu sou o psicólogo Lucas Freire, eu sou CEO da People to People e aqui, no nosso espaço, vamos trocar uma ideia sobre tudo que a gente quiser. Então você que tá aí, você que tá chegando agora também, seja bem-vindo, meu amigo! A gente vai construir uma comunidade juntos. Então, se você quiser um tema específico, me escreva, fale comigo, fale de algum assunto que você queira trocar uma ideia, que você queira minha opinião, que você queira que eu faça uma análise, seja ela qualquer. Vamos lá, troca uma ideia. O meu site é o lucasfreire.com.br ou people2people.com.br. O meu Instagram, @lucasfrancofreire, e o YouTube, Lucas Franco Freire. Vocês vão me achar por aí. É fácil me achar, Olha só você pesquisar Lucas Freire ou Lucas Franco Freire. Se bem que tem um Lucas Freire aí que é um DJ, mas vocês vão me achar. É fácil de me achar. Sejam bem-vindos. Se vocês gostarem do papo de hoje, compartilhem com seus amigos, com seus vizinhos, com quem vocês acham que vale a pena ouvir esse podcast. E o tema de hoje é um tema muito especial, assim. Eu fiquei particularmente muito tocado, me emocionou, eu refleti bastante sobre esse filmezinho da Disney que é irado, o filme Soul. E eu preparei até um título pro podcast, o filme Soul, o paradoxo da felicidade e o playfulness. Bom, primeiro eu já quero deixar aqui um aviso. Se você não gosta de spoilers, se pique, se saia, corra, vaze, porque spoilers vão acontecer agora. Agora, se você for como a minha mama e curte um spoiler, não se importa. Ou então, se você já viu o filme, fique comigo, que a gente vai trocar uma ideia sobre esse filme lindo, o filme Soul. Soul, e aí, você já viu? Se você ficou comigo até agora, é porque você já viu ou você não se incomoda. Eu vou fazer um breve resumo, um compilado introdutório, porque esse filme dá muito pano pra manga. Esse filme tem muitos detalhes e é um filme extremamente atual. O filme nos mostra a ambiguidade, a complexidade humana com uma sensibilidade incrível. Bom, resumidamente, conta a história de um professor de música que era bom em ser professor, mas ele almejava algo maior, algo grandioso. Para ele, o seu propósito de vida residia em ele ser um grande artista, tocar em uma grande banda de jazz, fazer muito sucesso e shows pelo mundo afora. Eis que ele consegue. Um dia ele recebe o convite para tocar com uma grande artista e no caminho do show ele sofre um acidente e sua alma desconecta do corpo. Ele vai parar em outro lugar, em outro plano, no além-vida. Só que ele fica desesperado, porque esse além-vida não é lugar para ele. Ele estava tão perto de atingir o seu propósito, o seu sonho, e ele fica inconformado, ele burla o sistema do além-vida, rasga o tecido do espaço-tempo e vai parar no pré-vida, onde as alminhas estavam sendo preparadas para nascer. E lá ele termina se fingindo de mentor. Eu não vou dar detalhes aí dessa parte. E ele termina virando o mentor de uma alminha bem perdidaça. A alminha 22, ela estava perdida porque ela não encontrava o seu propósito. O pré-vida era um tipo de berçário das alminhas, onde elas iam descobrindo coisas que elas gostam para formar bases da personalidade. Bom, até aí, dei uma boa resumida no filme, hein? Eu sou bom nisso, eu acho. Mas só que tem muitos detalhes, muitas nuances, muitas sutilezas. E eu levantei aqui 5 pontos pra gente refletir e pra provocar vocês. O primeiro ponto, que eu acho que é muito atual desse filme, e que eu acho que o filme traz é a grande crítica da panaceia da felicidade e do propósito. Pra quem não sabe o que é a palavra panaceia, Panaceia era a deusa grega da cura. Então ela tinha o poder de curar todo mundo. A panaceia, a gente usa essa expressão panaceia quando a gente quer usar um remédio e dizer que esse remédio serve para tudo, sabe? Ah, isso é uma panaceia.
panaceia. E eu acho que o filme traz uma crítica a isso, porque ele quer, na verdade, nos dizer: a felicidade ela é complexa, muitas vezes paradoxal, e pode residir muito mais na jornada do que no encontro. E são essas nuances que o filme vai trazer, nessa incompletude. Ele faz uma crítica a essa panaceia. Não existe regra para a vida. A vida não tem manual de instrução. A gente vai vivendo e a gente vai bebendo em teorias, em modelos que vão tornando a nossa vida mais plena, gerando mais bem-estar. Mas a perfeição é uma busca que não existe. E é bem bonita a maneira que o filme traça isso, porque de um lado a gente tem um professor que tem clareza do que quer. Do outro lado a gente tem uma alminha que não sabe e acha que o não saber a diminui como alma. E por conta dessas exigências que a gente vive hoje, dessa panaceia, encontre o seu sentido, é que a gente vai ter também pessoas frustradas. É como se a gente estivesse vivendo extremos. Ao mesmo tempo que a gente tem hoje um dos principais sintomas da atualidade. Muitos psicólogos, sociólogos vêm entendendo que essa hipermodernidade que a gente vive, ela esvaziou as pessoas de sentido. E a falta de sentido também é muito adoecedora. Assim como a busca excessiva por um sentido maior, como se aquele sentido fosse resolver todos os problemas. Tem umas frases que eu extraí do filme que o professor fala que ilustram bem isso, ó. Quando eu tocar as notas, meus problemas vão desaparecer. Quando ele virasse um músico famoso, os problemas iriam se acabar. Se eu morresse hoje, minha vida se resumiria a nada, porque ele não tinha atingido ainda esse grande propósito que ele acreditava para ele. E olha que coisa interessante. O segundo ponto para mim é um filme que retrata de maneira leve a filosofia dos estoicos. Eu vou pegar uma frase de Sêneca para ilustrar para vocês como o filme traz o estoicismo, até a gente pode cruzar com outros elementos, talvez elementos do budismo, talvez algumas compreensões sobre filosofias de vida que entendem ao mesmo tempo essa plenitude, mas também pensam no aqui e agora. Olha a frase do Sêneca: a expectativa é o maior impedimento da vida. Na expectativa pelo amanhã, perdemos o hoje. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa construir sentido, a gente também tem que tomar cuidado para que a gente não exceda na relação com o sentido, para que a gente não fique focado demais nesse sentido e acredite que esse sentido é o resultado de todas as coisas. Por isso que os estoicos, né, nos convidam a desapegar, a viver mais o dia a dia, a olhar mais o presente, a ter uma noção de controle que é bem curiosa, bem particular, mas isso é tema para um outro podcast. Outra nuance, terceira nuance do filme Soul, que eu achei incrível. E aí uma dica para quem vai assistir ou quem vai assistir de novo, eu assisti algumas vezes o filme, assistam ele em inglês, porque no inglês tem algumas palavras que na verdade são conceitos, e na hora que eles fizeram a dublagem, eles não usaram o conceito. Por exemplo, o conceito do flow. O conceito do flow, ele é falado no filme. Ele é falado diretamente, expressamente, as pessoas que encontraram o flow. Porque no Além Vida tem um lugar de almas que não saíram do corpo, mas elas ficaram obcecadas. O vício pelo flow. E o Mihaly Csikszentmihalyi, no livro dele, Flow, ele fala sobre isso. Porque o flow, para quem não conhece o conceito, é desse psicólogo, Mihaly Csikszentmihalyi. Eu chamo ele de Mihaly Kamehameha. O Mihaly, ele estudava o que eram as experiências ótimas de vida. E ele foi estudar, obviamente, um sentido da vida, que era um sentido dessa noção de ter boas experiências, de ter uma experiência que fosse por si só. Ele chama de experiências ótimas, né? Que colocasse a gente numa atenção plena. Só que a gente pode ficar viciado nesse flow, e o filme retrata isso de maneira muito bonita. Tem lá um espaço de pessoas que ficaram viciadas nessa busca pelo flow, nesse contato com os seus flows. Ficou estranho, né? Seus flows. Mas é isso aí. E essas pessoas vão para um lugar específico da obsessão, ficaram obcecadas. O quarto elemento, para mim, que é incrível desse filme, é a metáfora do jazz. A metáfora do jazz
Eu já tinha lido e eu já me inspirava muito nessa metáfora, porque eu li um livro há anos atrás que um autor falava assim: muitas pessoas buscam a vida ou entendem a vida como um grande jogo de equilíbrio. Eu prefiro acreditar que a vida é um grande som de jazz. E o som de jazz, ele não é um som uníssono, ele não é uma coisa coesa, ele não é certinho, ele não é hermético. Então o filme traz isso. Eu vou botar um trechinho aqui da música do filme. Eu acho que eu posso, né? Botar só uma introduçãozinha. Olha só, o filme já começa assim, ó, com um solo de bateria e vai. Por que essa metáfora é riquíssima? Porque a vida é como jazz, né? A vida não é linear, a vida é cheia de curvas, a vida é cheia de coisas, ritmos diferentes, não é toda certinha. E às vezes tem um solo de um instrumento. A grande questão é se você tem consciência que aquele instrumento deveria solar naquela hora. E aí me traz para o quinto elemento do filme, que eu acho maravilhoso. Como eles usam essa metáfora do jazz, ele é um professor de jazz, de música, né? Mas é fã de jazz, e o jazz tem essa coisa de ser uma grande metáfora para a vida. Eles usam um verbo, assim, eles criam uma brincadeira que é você tá jazzeando. Você tá jazzeando. É uma metáfora para o jazz. E aí me remete à noção do play. Porque o conceito do play é um conceito de coisas espontâneas, capacidade de improviso, uma capacidade de fazer, de ter um fim em si mesmo. Então jazzear também é um play. E engraçado que a música de jazz que começa o filme, chamada Born to Play, ou seja, é um convite ao play, é um convite ao playfulness, a você saborear as pequenas coisas da vida, a ter um olhar que seja um olhar divertido, no sentido de vertere, de olhar diferente para a própria rotina, e ao mesmo tempo não se cobrar tanto, ter uma resposta para tudo, como se a vida tivesse uma explicação que fosse óbvia. Peguei um trecho aqui do filme para mostrar para vocês. Vou botar aqui o play, ó. Ouve só aí, ó. E se admirar o céu for a minha missão? Ou andar, eu sou muito incrível andando. Isso não são propósitos, 22, isso aí é só a vida. Isso não são propósitos, isso é só a vida. E a vida é o que interessa. Algumas frases duras do filme que eu recortei e que eu acho incríveis. E se admirar o céu fosse o meu propósito? E se andar fosse o meu propósito? Então, nessa vida tão veloz que a gente leva, em que às vezes a gente acha que tem uma fórmula pronta, o filme Soul nos traz um convite para viver o agora, um convite para apreciar pequenas coisas. Eu sempre falo em minhas palestras uma frase que fala assim: o mundo não vai perecer por falta de maravilhas, mas vai perecer por falta de quem se maravilhe. E o filme também me remeteu a uma nova leitura que eu venho fazendo, que é do Viktor Frankl, que é sobre o sentido da vida, né? E o Viktor Frankl, ele traz um cuidado que muitas pessoas hoje não fazem. Ele criou, para quem não conhece, ele criou a logoterapia, que é a terapia do sentido da vida. E nos seus livros ele faz questão de dizer que a logoterapia não é uma panaceia. Ela é, na verdade, um possível caminho. Existem muitos. Não existe fórmula pronta para a vida. A vida não tem manual. Eu acho que é isso que o filme Soul nos convida a fazer. E você? No que você é bom? Qual é o seu play? Qual é o seu playfulness? Já assistiu o filme Soul? Que outra nuance vocês querem trazer? Tem tantos detalhes nesse filme que são incríveis. Eu me lembrei agora de uma parte do filme, mais um spoiler. Spoiler detectado. Uma parte do filme em que ele cortava cabelo sempre no mesmo lugar e o cabeleireiro era incrível. O cabeleireiro, para ele, era maravilhoso. E ele achava que o cabeleireiro tinha encontrado o propósito dele. E depois ele, numa conversa, quando não era ele, né? Aí eu não vou dar detalhe pra quem não viu, porque eles trocam de corpo, ele 22. Quer dizer, já dei, né? Mas aí o cabeleireiro fala assim: não, mas meu sonho era ser veterinário. Mas eu faço muito bem o que eu faço, porque eu faço isso com amor.
Façam com amor o que você se propõe a fazer. Esse é o convite do Soul. É um convite para olhar o aqui e agora. E é isso que ele descobre no filme. Ele termina tendo essa grande missão, e ele termina se frustrando. O Lipovetsky, Gilles Lipovetsky, filósofo francês muito atual, escreveu um livro chamado A Sociedade da Decepção. Nesse livro, ele chama atenção para o conjunto de decepções que a gente vem tendo na vida. E ele fala a mesma coisa que o filme Soul, só que é óbvio, né, com uma linguagem filosófica bem peculiar, porque ele é um excelente filósofo, inclusive. E ele fala assim, ó: hoje já não basta trabalhar para manter-se. Impõe-se a necessidade de um trabalho que traga prazer, seja denso de contatos e relacionamentos com demais, e que seja executado numa atmosfera convidativa. Daí o descompasso crescente entre os desejos de realização pessoal e a realidade profissional. O Lipovetsky, ele fala que a gente está se cobrando tanto sonhar que a realidade diária para muitas pessoas se tornou insustentável. E o convite do Soul, o convite que eu faço também no Playfulness, é a gente olhar mais para o nosso dia a dia, para pequenas coisas, olhar com mais criatividade, saber o que você pode e tem condições de construir na sua realidade e no seu entorno, né? Maravilha, cara. Eu adorei esse filme. Já assisti 2 vezes. Assisti com a minha afilhada Maria. A gente tinha feito o podcast junto a primeira vez, só que o áudio não ficou legal. Mas eu convido vocês a trocar uma ideia e escrever aí o que vocês acharam. Bom, assistam o filme e me contem. E aí? Qual é o seu play? Qual é o seu jazz? Como é que você vai jazzear por aí? Eu vou ficando por aqui. Psicólogo Lucas Freire na área. Muito obrigado a todos que ouviram esse podcast. Deixem aí sugestões de próximos temas. Entrem no meu site lucasfreire.com.br, Instagram @lucasfrancofreire. Um abraço pra todos, boa semana. Vejo vocês no próximo Aperte o Play. Já fui!